Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Agora, às 14 horas e 13 minutos, declaro abertos os trabalhos da 41ª sessão ordinária. A Câmara Municipal de Taubaté se reúne para a arguição pública do senhor Lucas da Silva Ferreira Costa, servidor público da Prefeitura Municipal de Taubaté, indicado pelo prefeito municipal para o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Orgânica do município de Taubaté, concedo a palavra ao senhor Lucas da Silva Ferreira Costa para a apresentação do seu currículo. O senhor dispõe de um tempo de até 15 minutos. Alô? Boa tarde a todos. É uma enorme honra esse convite. Para mim está sendo algo novo poder falar nessa tribuna. E aceitei o convite, pois tenho convicção que posso contribuir para a melhora do nosso Instituto. Antes da minha apresentação do meu currículo, eu gostaria de fazer uns breves agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por me proporcionar esse momento da minha carreira. Também quero agradecer ao meu pai, à minha mãe, que está aqui presente. Agradecer ao prefeito José Saldi por acreditar no meu nome para tão nobre missão. Quero também agradecer ao Carlos Eduardo Gomes, que foi a pessoa que levou o meu nome até o prefeito. Conheço ele quando eu era responsável pelo jurídico da Secretaria de Turismo e Cultura. E lá ele conheceu o meu trabalho, viu a minha seriedade, o meu compromisso com a coisa pública e fez esse convite, do qual o prefeito aceitou. Quero agradecer também a uma pessoa muito especial na minha vida, a doutora Lucilei, de Paula Nogueira Schaher. Ela é procuradora-chefe da Procuradoria Trabalhista do município, onde eu lá estive por 5 anos. E a pessoa que me incentivou a entrar no mundo do direito. E desde então eu tive uma crescente na minha carreira profissional, vendo como que ela era ética no dia a dia, e assim eu também me tornei esse servidor. Quero agradecer também ao meu amigo e ex-secretário de Cultura, Márcio Carneiro, que na época que eu era responsável pelo jurídico da Secretaria de Turismo e Cultura, nós construímos uma relação de amizade. Eu era responsável por poder materializar as ideias que ele tinha, colocar no papel, e eu tenho certeza que a gente fez muita coisa. Quero agradecer também, por fim, ao Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira, juiz aposentado, que foi o nosso secretário até então de Justiça e Cidadania, uma pessoa de uma humildade exemplar, e contribuiu muito também para o meu aperfeiçoamento enquanto servidor. Agora eu vou fazer uma apresentação breve do meu currículo, os senhores já os têm. Eu sou servidor desde 2008, servidor concursado. Atualmente eu estou lotado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, no Departamento de Corregedoria Geral do município. Laborei junto à Procuradoria Geral do município, que na época era a Secretaria dos Negócios Jurídicos, pelo período de 2011 a 2017. Fui chefe de divisão da Secretaria de Turismo e Cultura, onde eu pude
mostrar o meu potencial, o meu comprometimento e com isso alavancar a minha carreira profissional, mostrando o meu potencial como gestor naquele momento. Hoje estou atualmente como chefe de divisão da Secretaria de Governo e Relações Institucionais na Corregedoria Geral. Também fui nomeado recentemente para o Conselho de Administração Fiscal do IPMT, por meio da Portaria 376 de março de 24. Sou advogado privado, atuo nas áreas civil e administrativo. Tenho formação acadêmica em tecnólogo em gestão pública pela Uninter, ciências jurídicas e sociais pela Unital. Também sou tecnólogo em gestão de turismo e atualmente pós-graduando em direito eleitoral pela PUC Minas. Informações complementares, fiz 2 cursos que são interessantes para a administração pública, consórcios públicos, e também tenho certificado na nova lei de licitações públicas para os municípios, com um total de 60 horas. Então, se os senhores me permitirem, mais adiante, vou trazer aos senhores algumas ideias que podem se materializar em propostas para o IPMT. Essas minhas breves considerações. Bom, para fins de orientação dos trabalhos, realizaremos a inscrição dos senhores vereadores e vereadoras que desejam fazer questionamento ao senhor Lucas. Cada vereador disporá de até 5 minutos. Ao final, abriremos novamente a palavra aos vereadores e vereadoras para questionamentos adicionais. Mesa, favor abrir a inscrição para o questionamento dos senhores vereadores. Mesa, encerrar as inscrições. Primeiro vereador inscrito, vereador Douglas Carboni. Vereadores, eu vou me ater ao tempo exatamente de 5 minutos, para que a gente não possa atrasar a sessão também, tá bom? Boa tarde, senhor presidente, nós vereadores, munícipes aqui presentes. Na verdade, eu não venho questionar, porque eu conheço já o trabalho, sei da responsabilidade. Eu fico muito feliz de você ter sido nomeado, parabenizar o prefeito pela escolha. Eu acho que essa casa tem um papel muito importante na questão do Instituto de Previdência. Quando eu olho nos olhos da Nathalie, ali embaixo, como uma funcionária de carreira, e percebe-se uma energia melhor, você não sabe nesses últimos 2 anos como foi difícil. Principalmente pessoas que não conhecem o Instituto, não sabem como funciona, né, Nataline? E nós brigamos muito, e eu desejo para você muito sucesso. Há uma situação que você sabe que você vai enfrentar, muito grande. Não é momento, porque a gente vai ter que tomar pé disso, viu, Nataline? Fazer uma audiência pública para ver a real situação do Instituto. Inclusive foi tema do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o ex-prefeito teve as suas contas negadas, rejeitadas, justamente por causa do Instituto de Previdência do município de Taubaté. E não é este vereador que fala. Foram
todos os conselheiros do Tribunal de Contas. E há sim um risco eminente, cada dia que passa, do Instituto não ter condições de pagar os seus aposentados. Então, eu fico muito feliz desta casa. Nós fomos, muitas vezes, mal interpretados dessa questão, por exemplo, das contribuições previdenciárias, mas a Nataline nos trouxe uma realidade naquele momento que, se não fizesse as alterações, nós não teríamos dinheiro para pagar, até dezembro tínhamos dinheiro para pagar os aposentados, e não teríamos mais, né? Mas quero desejar para você muito sucesso, que você possa trilhar um caminho em favor dos nossos aposentados. E mais, quero registrar aqui o papel deste governo. São 1.700 novos professores contratados através de concurso público, que hoje contribuem com o Instituto. Isso é importante. Fazer concurso público, efetivar os profissionais. Porque este prefeito fez isso, que nós tínhamos uma contratação seletista há mais de 10 anos. Nós pagávamos INSS para professores que prestavam serviço no município e deixávamos o Instituto de Previdência desprovido realmente das contribuições previdenciárias extremamente importantes. Então, quero desejar para você muito sucesso e que você, como advogado, já nos conversamos várias vezes na cultura, tivemos, Lucas, uma oportunidade de dialogar por várias vezes. Quero parabenizar o prefeito por essa escolha muito técnica, porque a gente sabe que é um profissional que a gente já teve outros contatos em outros mandatos, extremamente responsável, ama o que faz, e eu acho que eu fico muito feliz. E ver o rosto da Nataline agora, nesse momento, e aí estenda, Nataline, para todos os funcionários do Instituto, vocês hoje devem estar trabalhando de uma forma mais tranquila. Graças a Deus que o outro foi embora, foi tarde. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Então, desejo que você, Lucas, faça o mesmo trabalho, o mesmo amor, o mesmo carinho, porque você está representando os seus colegas, que serão aposentados. E aí faço um pedido, viu, Nataline? A humanização do Instituto, tratar melhor os aposentados que vão lá, a relação que precisa, viu, Lucas? É uma missão muito grande. Você vai ter uma missão de melhorar a questão da relação do funcionário com os aposentados. Então, desejo sucesso, que precisar de mim, conte comigo e espero que a gente faça uma audiência breve para fazer os balancetes necessários. Muito obrigado. Obrigado, vereador Douglas. Próximo vereador, Adriano Coletor Tigrão. Boa tarde, presidente, nós vereadores, o munícipe que nos assiste. Doutor Lucas, né? O senhor entrou em 2008. Então o senhor conhece bem a minha história, né? O leitor que foi judiado. Eu acho que eu sou o pai, sua mãe hoje está com orgulho, né, de ver o senhor sentado aí hoje e colocando o seu nome à disposição de nós, servidores. A classe de servidores, há muitos anos, não foi reconhecida, né? A classe de servidores, muitos anos, era tratado como número. E hoje, nessa casa aqui, tanto lutei, tanto militei pelo servidor público, fiz bandeira, fiz história. E hoje essa camisa que eu represento aqui é a camisa dos meus coletores garis da cidade de Taubaté, que é um orgulho de dizer, eu sou o coletor de lixo, vereador da cidade de Taubaté. Então, eu quero que o senhor grave essas minhas palavras, que aqueles servidores que estão lá hoje, nossos servidores que estão trabalhando, que vão aposentar, os aposentados, eles precisam mais de atenção, eles precisam mais de olhar humano do nosso IPMT, canal mais acessível, porque eu vejo muitos servidores hoje ligando para esse vereador reclamando que não consegue ter um canal de acessibilidade, de chegar até vocês para conversar, para poder tratar de alguma lei deles, alguma permissão para eles aposentar melhor. Eu gostaria que o senhor, que está chegando agora nessa casa, que vai ser difícil a luta, né, uma luta árdua como a minha,
A minha luta foi árdua para chegar aqui há 13 anos e falar que sou vereador dessa casa. Quero dizer ao senhor que os servidores precisam de pessoas humanizadas, que ama, que cuida. Não precisamos de pessoas para ganhar dinheiro, ficar rico, milionário. A gente precisa de pessoas que amam o próximo. Porque você amando o próximo e suando a sua camisa, o que você merece vai vir. O seu salário digno, a sua vida digna, ela vai vir. Então eu quero que o senhor, sentar naquela cadeira como presidente, olhe pelos nossos amigos coletores, olhe pelos garis, pelos braçais, através de uma conversa, de um bate-papo, de um canal mais acessível a eles, levam esperança a esses servidores que tanto esperam de nós, políticos, uma esperança melhor de um salário, uma esperança melhor de uma vida boa, de um salário digno, de uma aposentadoria digna. Eu quero que o senhor sente na cadeira e pense em todas as pessoas mais simples e humildes que estão aposentadas hoje, que estão passando por dificuldade. Tomar muito cuidado, eu vou ser muito sincero, com o empréstimo a essas pessoas, que às vezes faz empréstimo, ainda fica devendo, ainda corre atrás de mais um, fica devendo de novo. Que o senhor possa olhar para essas pessoas que estão aposentadas, que a gente possa militar por eles, como nós tentamos 14% aqui, ainda teve que ser, não conseguimos escalonado, mas colocamos 14%, e muitos servidores não entenderam, mas nós tivemos que colocar para não deixar sem pagamento. Nós tentamos, né? Nós não conseguimos mudar a vida deles, mas demos um fôlego a eles ter um salário para poder, até dezembro, ter a dignidade no bolso, no pão de cada dia. Então, eu quero que o senhor seja bem-vindo. Eu sei que é árdua a sua luta, como a minha foi. E eu só peço a você, cara, que você olhe para a cidade de Taubaté, olhe aos trabalhadores e fale, aqui tem um pai de família, um amigo, um parceiro, para lutar por vocês. Eu peço a oportunidade da sua pessoa, como estudada hoje, que olhe, cara. Olhe para esses trabalhadores, olhe para essas pessoas humildes. Que eu tenho certeza, cara, que eles acreditam no senhor aí, que o senhor está vindo por uma escolha boa. Não sei se é o mesmo Cadu que eu estou pensando, né? Mas é uma pessoa que te escolheu, o prefeito te escolheu, porque você deve ser uma pessoa boa de trabalho, uma pessoa digna. Você está aí porque merece. Então, seja bem-vindo. Né? Esse vereador aqui só tem a agradecer ao senhor, mesmo ainda não está eleito, mas por meu voto o senhor já está, né? Que o senhor possa levantar a bandeira de verdade do servidor público, que o servidor público merece respeito e carinho. Eles estão cansados de serem enganados. A gente não está aqui para enganar ninguém. Estamos aqui para trabalhar e dar dignidade aos nossos trabalhadores. E fique esse lembrete aos servidores. Nós podemos ser o que nós quisermos. O coletor de lixo virou vereador. Você pode ser o que você quiser, sendo coletor, gari, braçal. Depende de você e depende de nós. Obrigado, presidente. Essas são minhas considerações e seja bem-vindo, novo presidente da IPMT. Um abraço. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Moisés Pirulito. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara e também na galeria desta casa. É um privilégio estar nesse importante ato aqui, participando dessa sabatina com o novo presidente do IPMT, o senhor Lucas da Silva Ferreira Costa. Para ser sincero, eu não conheço o senhor pessoalmente, né, ainda, mas tenho ouvido boas referências ao seu respeito. Eu tenho algumas considerações aqui para fazer, e antes eu gostaria de falar rapidamente uma parábola, algo que aconteceu na vida real que eu levo para o resto da vida. A gente precisa saber se inteirar mais do que anda acontecendo à nossa volta. Uma obra que estava em andamento, chegou o proprietário daquele empreendimento naquela cidade e ele foi conversar funcionário por funcionário, operário por operário naquela construção. E ele chegou no primeiro, senhor Lucas, e falou assim, o que você está fazendo? Aquele operário falou, eu estou quebrando pedra, eu estou quebrando esse material aqui para poder a gente construir. Tá bom, ele todo disfarçado, descaracterizado, de chapéu, de boné, de camiseta, dono de todo aquele empreendimento, ele foi no próximo. Operário, o que o senhor está fazendo? E ele mexendo massa, mexendo aquele concreto,
Falou, ó, estou mexendo concreto, fazendo a parte da concretagem. Muito bom. Virou, foi no outro, falou, o que o senhor está fazendo? Eu estou fazendo amarração no vergalhão, eu estou fazendo a parte de ferragem. Ah, legal. Ele foi no outro. O que o senhor está fazendo? Eu estou carregando esse material daqui para lá. É como o meu chefe me mandou. Então ele foi fazendo isso com vários operários naquela obra. Quando ele chegou num outro que estava olhando as documentações e medindo o local e parado, ele ficou encasquetado com aquilo e foi perguntar para aquele rapaz, o que o senhor está fazendo? Rapaz, fechou o documento, parou, todo sujo, tirou o chapéu, olhou para aquele senhor e falou assim, eu estou construindo um grande empreendimento de 24 andares nesse lugar. Foi o único que se preocupou de saber o que ia ser feito naquele lugar. O resto só estava cumprindo tabela e fazendo aquilo que foi ordenado. Tiro de lição para essa situação. Vamos nos inteirar das coisas que nós estamos fazendo. Nós não caímos de paraquedas. E essa mensagem eu deixo para o senhor Lucas. O senhor não caiu de paraquedas nesse lugar. O senhor se preparou a vida inteira, né? Tendo cursos, aperfeiçoamentos, cursos de pós-graduação, curso de direito, para o senhor chegar hoje e o senhor saber o que realmente o senhor pode fazer dentro do IPMT. Sabe por quê? Tem vários servidores e famílias de servidores aposentados, pessoas que dependem de alguma autorização, alguma assinatura, alguma medida que o senhor pode tomar. Então eu deixo essa mensagem para a reflexão do senhor e eu tenho algumas perguntas. Eu vou ler rapidamente as perguntas e vou deixar essas perguntas para o senhor, se caso o senhor puder responder nessa sabatina, tá bom? O senhor poderia explicar para nós quais são suas principais motivações para assumir o cargo de presidente do IPMT diante do tamanho do desafio? Primeira pergunta. Segunda pergunta, em sua opinião, quais são os maiores desafios que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais enfrenta agora, atualmente? E como o senhor pretende abordá-los e tratá-los? A outra pergunta, como o senhor enxerga o papel do IPMT na promoção do bem-estar e segurança financeira dos servidores municipais e seus dependentes? Outra pergunta, o senhor tem alguma proposta específica para melhorar a gestão e os serviços oferecidos ao IPMT em benefício dos seus assegurados? Outra pergunta, como pretende lidar com eventuais pressões políticas ou interesses externos que possam influenciar as decisões e direcionamentos do IPMT? E por último, por fim, caso o senhor seja nomeado presidente do IPMT hoje aqui, o senhor pretende colaborar com a Câmara Municipal e seus vereadores para garantir uma gestão eficiente e transparente do Instituto em benefício dos servidores municipais? Esses são os meus questionamentos e eu vou levar para o senhor aí para poder responder. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas considerações. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Jessé Silva. Muito boa tarde a todos, população que nos acompanha pela TV, as vereadoras, vereadores, familiares do candidato aqui presente, munícipes também. Quero iniciar minha fala aqui, doutor Lucas, primeiramente parabenizando pela coragem. Acho que é um ato de, acima de tudo, muito corajoso da parte de Vossa Senhoria. Entendo também que é uma sabatina, é um momento onde que nós iremos fazer os questionamentos e até gostaria de fazer uma observação que senti um pouco a distância, né? Acho que normalmente quando vai ter uma sabatina, o candidato ele procura, no caso hoje os vereadores, para aproximar, para a gente entender mais qual que é o projeto, porém é uma pessoa muito conhecida nossa, um conhecimento de trabalho, um servidor de carreira, um servidor que se dedicou até hoje a sua vida ao município. E é apenas uma observação que eu senti falta desse contato. Mas vejo também um grande desafio pela frente, assim, acho que é notório, toda a cidade sabe, principalmente aqueles que diretamente trabalham no serviço público. O IPMT aqui no município é um desafio, é uma montanha-russa, na verdade, né? Que a gente tem aí acompanhado por tantos anos e nunca o negócio engrena. E nós temos aqui na casa um projeto do parcelamento, né? E
Eu não sinto ainda que esse projeto tenha maioria. A gente sente ainda que a casa não está muito favorável, embora é de extrema importância que esse projeto passe. E essa proximidade vai ser muito importante para que você já entenda o trâmite, o andar, né, das tramitações aqui. O parcelamento é um grande desafio que eu acho que talvez o maior, né, para poder você começar a tentar colocar a casa em ordem. Eu acredito que em sua pessoa hoje, todos os servidores, eles colocam a esperança em você por saber andar os corredores, os caminhos do serviço público. E nós estamos aqui hoje, ouvimos um pouco, achei até pouco, ainda podia ter mais tempo aqui. Nós estamos aqui para caminhar junto e juntar as pontas e tentar salvar o município. Porque, na verdade, se o IPMT e a derrocata, ele leva a cidade junto. O município de Taubaté corre um sério risco se o IPMT, o Instituto de Previdência do município, não acertar de uma vez. Então, precisa cortar na carne, tem que cortar, ou se tiver que sacrificar, tem que sacrificar. Por quê? A cidade não pode pagar por isso. Nós temos aqui em nossas mãos essa oportunidade de contribuir com você e com todos os servidores, mas principalmente contribuir com a cidade de Taubaté. Porque a cidade, ela não sabe exatamente desse risco. São pouquíssimas pessoas que sabem. Então nós estamos aqui de uma forma muito parceira de poder contribuir de alguma forma. Mas nós temos que cobrar algumas coisas também. Então eu queria ver de você o que você pensa sobre esse parcelamento, se você tem algo a acrescentar, se você já estudou, né, possibilidades, de repente, de melhorar a vida dos aposentados, principalmente, que é aí um grupo dentro dos servidores que, nos últimos anos, assim como bem falou o vereador Douglas Carboni, que vem sofrendo muito. Acho que a gente precisa virar essa chave, precisa repaginar totalmente o Instituto, com o objetivo de trazer essa tranquilidade, trazer esse conforto para os servidores aposentados e aqueles que estão caminhando para isso. Aqueles que hoje estão contribuindo para ter um futuro seguro. Então a gente precisa dar essa segurança para que o servidor do presente possa ter um futuro com tranquilidade, os seus familiares. Então nós estamos aqui para contribuir. Eu quero muito ouvir sobre o parcelamento que você tem aí para poder dizer para a gente, se vai correr junto com os vereadores, com as comissões, para que tanto o Instituto, a Prefeitura, Unital, Câmara, possa caminhar numa mesma direção e fazer o que todos esperam da gente, que é dar qualidade, dar segurança para o aposentado e para todos os servidores. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, os meus colegas vereadores, aqueles que se encontram nas galerias desta casa, a mãe do indicado Lucas, eu não estou aqui alegre não, como eu vi alguém dizendo que está muito feliz aqui. Eu não estou feliz. Não estou feliz. E quero que o senhor entenda a minha colocação. Eu vi o seu currículo, ouvi atentamente o seu currículo, preparado, mas só isso não basta. Só isso não basta. O Gessé foi muito feliz quando ele falou, eu não conheço, estou vendo hoje. Lá no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro vai assumir, ele vai nos gabinetes dos senadores, cumprimentar, falar o seu projeto, falar o que vai ser feito. Ele veio aqui e falou que futuramente vai falar o que vai ser feito. É complicado.
Como é que eu vou votar numa pessoa que eu não sei o que ela vai fazer? Vai assumir um instituto que tem um parcelamento do outro que assumiu no valor de 110 milhões. E ele veio aqui e falou que ia fazer de tudo para sanar isso aí. E está entregando com outro valor de 120 milhões. Então o senhor está assumindo uma bucha de 230 milhões. Um de 110 milhões parcelado e outro que está em dívida de 120 milhões. Então eu não estou contente não, pelo contrário. Eu estou preocupado. Preocupado com os futuros aposentados e aqueles que se aposentou. Porque se continuar desse jeito, aqueles que estão aposentados não vai poder receber mais e os próximos não poderão se aposentar. Então eu me preocupo, estou preocupado, eu não estou contente, eu não estou feliz. O senhor está assumindo um pepino, um abacaxi. É isso que o senhor está assumindo. O senhor está assumindo uma bomba, uma dinamite. Então, é complicado. É complicado. E nós, vereadores, fomos eleitos e estamos aqui para representar a população e nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos deixar que isso continue do jeito que está. 2 anos atrás, o outro veio aqui, fez o seu discurso, falou a sua proposta, mas não aconteceu nada. Hein, ô Serginho? Então, ele parcelou uma dívida de 110 milhões, que está parcelada aí, e só está assumindo a outra, o Instituto, com mais uma dívida de 120 milhões, no total de 230 milhões. 230 milhões. Então, tudo bem, o senhor está contente porque foi indicado, porque confiou, mas só isso não vai resolver. A gente quer saber como vai ficar o Instituto. Vai resolver o problema do Instituto? Ou vai continuar ou vai piorar? É isso que eu quero saber. É isso que nós queremos saber. É para isso que serve a sabatina. Sabatina não é só para... porque fulano é... Tudo bem, tem competência, mas só a competência não basta. O que nós vamos fazer para resolver o problema do Instituto? É isso que nós queremos ser. O senhor tem que sentar junto com os vereadores, com esta casa, para buscar soluções, caminho para resolver o problema do Instituto. Vou ser presidente, tudo bem, então. E aí? O que as pessoas lá na ponta... É isso que eu gostaria de saber. Me desculpe, eu estou dizendo o problema, não a sua pessoa, a sua qualificação, né? Isso é de grande importância, porque sem essa qualificação, o senhor não estava sendo indicado para assumir esse cargo. Mas o que eu quero saber é o que nós vamos fazer para resolver o problema dos aposentados e aqueles que irão aposentar. Com a palavra a vereadora Elisa. Boa tarde. Eu queria falar aqui com a dona Madalena, de mãe para mãe. Que orgulho que é, né, dona Madalena? A gente vê o fruto da nossa educação, do nosso viver, do nosso caráter, das nossas características, né? Eu cheguei aqui nessa Câmara, dona Madalena, em 2021. E já estava servidora pública, que eu também sou. Mas aí eu tive algumas reuniões com um servidor de carreira da cultura, na época, acredito que seja da cultura. Sempre muito responsável, sempre muito técnico, muito sério. E desde então só ouvi coisas boas. De quanto servidor, né? Um servidor efetivo que quer o melhor para o coletivo. E aí... passou-se o tempo, né?
e eu continuei, todas as reuniões que nós tivemos à época, como eu falei, eram reuniões que dava gosto, porque a gente via que é um servidor que quer fazer acontecer, que quer que as coisas melhorem no serviço público. Eu fico muito feliz por isso. E aí, eu não liguei o nome à pessoa, e hoje, quando eu fui ali receber uma amiga que está aqui também acompanhando nossa sessão, obrigada, Vitória, a senhora estava ali com o seu filho, que por acaso era o Lucas, e então eu liguei. Eu não sou amiga pessoal do Lucas, eu não conhecia antes, mas eu o conhecia antes de conhecê-lo pessoalmente pelo trabalho. E como é bom a gente ser conhecido pelo trabalho nosso, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que é um desafio muito grande o nosso IPMT. Como o vereador falou, há 2 anos atrás nós estávamos aqui nesse mesmo local fazendo também essa arguição, e eu fico pensando que a gente precisa sim achar uma solução, né? Sou servidora também, vai demorar muito, mas eu vou me aposentar um dia, provavelmente espero que seja pelo IPMT. E então eu queria dizer que a gente fica muito feliz quando os nossos frutos, quando os nossos filhos mostram são boas pessoas, são bons servidores, são pessoas do bem na nossa sociedade, né? Então, parabéns mais uma vez à dona Madalena, pelo Lucas, por um servidor muito aguerrido. E que, né, sendo o futuro presidente do IPMT, terá um desafio muito grande. Eu acho que nós passamos do tempo de ter o presidente novo, né? Porque estamos com uma presidência provisória, o que eu acho que também é perigoso, né? Então, eu fico feliz de que essa situação esteja tomando uma postura de solução. Já foi falado aqui sobre a questão de humanização. Apesar de outras falas, muitos servidores, ao longo desses 2 anos para cá, disseram que o IPMT se abriu para eles. Então, disseram que tiveram uma atenção maior, mais humanizada nesses 2 anos para cá. Então, eu acho que o que é bom a gente continua, o que precisa ser melhorado a gente melhora, e a gente consegue perceber isso através de avaliações sérias e responsáveis. Então, eu desejo muita força, porque é um desafio muito grande. Fico pensando que a gente que está aqui também como vereador também é desafiador, então falar que é um desafio para o senhor também é um desafio para a gente, né? E eu acho, e o senhor falou do currículo aqui um pouquinho também, acho que ao longo dos anos o senhor se especializou, tem se especializado para isso. O senhor está aqui desde 2008, aí eu queria saber o cargo de origem, né, de 2008, e desejar, como eu já falei, muita força, e eu tenho certeza que, como eu já falei aqui nessa tribuna, problemas complexos a gente não resolve sozinho, tem uma equipe lá no IPMT, mas tenho certeza também que o senhor vai escutar muito a população, esta casa, os outros colegas do Executivo e principalmente o Conselho do IPMT para poder tomar decisões melhores para o nosso IPMT e para a nossa cidade. Muito obrigada, presidente. Obrigado, e mais uma vez, parabéns para a mãe. Vereadora Thalita Cadeirante. Boa tarde. Lucas, eu tenho aqui uma série de perguntas para fazer para o senhor. Meu assessor vai até levar em mãos e no final eu vou ler as perguntas. Afinal de contas, as respostas dessas perguntas é o que vai embasar o meu voto. É importante explicar isso para a população, que o prefeito indica o presidente do IPMT, mas que a responsabilidade pelo nome indicado é desta casa também. Afinal de contas, é com a nossa autorização, por meio do voto, que é escolhido ou não o presidente. Então, a indicação é do prefeito, mas a palavra final é da Câmara Municipal, que somos nós os representantes da população e, portanto, dos servidores também. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização da situação do IPMT atualmente, né?
O IPMT, na antiga gestão do ex-prefeito Ortiz Júnior, foi encerrado o mandato do ex-prefeito com uma dívida de mais de 80 milhões do IPMT. Esse foi o primeiro calote do IPMT, quando o ex-prefeito Ortiz Júnior deixou de repassar o patronal. E aí, no período de eleição eleitoral, nós vimos, né, no horário nobre da TV aberta, as campanhas do atual prefeito José Saldi, falando que quitaria as dívidas com o IPMT, quitaria as dívidas e cuidaria do servidor. E aí, para nossa decepção, mais uma decepção, no ano de 2022, o prefeito Saldi faz, então, o segundo calote do IPMT, quando ele aprimorou o calote, deixou de repassar o patronal e deixou de repassar o aporte da prefeitura também. Então, uma dívida que o ex-prefeito Ortiz Júnior deixou de mais de 80 milhões, o prefeito Saldi aprimorou ela e hoje a gente passa dos 100 milhões, inclusive quero saber melhor dos dados depois pelo senhor. Contextualizando essa questão de dívida e de crise do IPMT, tem a parte aqui que é a mais dolorida, é a mais triste, que é a da reforma da Previdência. Quando o servidor foi obrigado a começar a repassar 14% da alíquota. Isso foi uma facada nas costas do servidor, que começou a ser penalizado com essa reforma da Previdência, passando uma alíquota maior. Sendo a alíquota do servidor maior, a prefeitura, por sua vez, poderia estar tomando esse remédio amargo aqui, entre muitas aspas, também, e repassando o dobro dos 14%, que seria 28%, mas para a prefeitura as coisas foram mais leves. Para o servidor 14% e para a prefeitura alíquota progressiva, de 23%, chegando até no máximo 25%. Só que nem isso a prefeitura está repassando. Então, uma reforma da Previdência que foi feita nos termos do prefeito, ele também não cumpriu com a parte dele. E aí, para mim, vem a pior parte, o confisco do aposentado e do pensionista, que hoje um aposentado e um pensionista que recebe acima de 2 salários mínimos continua contribuindo com 14%. E eu chamo de confisco porque esse aposentado, esse pensionista não vai ver mais o retorno desse investimento. Isso não pode ser chamado de investimento, então. Isso é um confisco. O Estado de São Paulo voltou atrás nessa decisão. Eu tentei propor isso aqui na Câmara Municipal, mas fui barrada. Então, para mim, essa é uma das grandes urgências, porque o servidor está sendo penalizado, o aposentado e o pensionista está sendo penalizado, está sangrando. Isso também influencia na economia da nossa cidade, porque se ele precisa dispor mais para o Instituto, ele gasta menos na nossa cidade. A gente tem aposentados que deixaram de pagar convênio médico e que estão usando o Sistema Único de Saúde. Isso também aumenta as filas de espera, então acaba se tornando um problema generalizado. Eu não vou ter tempo de ler as minhas perguntas, mas o meu assessor vai entregar aí para o senhor. Eu só quero deixar aqui uma crítica que não é minha, entenda por favor que não é pessoal, é do próprio servidor, sobre a seleção da indicação do prefeito para o presidente do IPMT. O servidor, e aqui quero dar voz para o servidor, ele sente falta de participar desse processo. Ele sente falta de que seja feita uma eleição mais democrática, mais participativa. Então, aqui eu deixo essa crítica também. Também gostaria de saber do seu cargo de origem e como se deu, então, essa escolha do prefeito. Como foi a relação de vocês? Como que chegou ao seu nome? As outras perguntas estão escritas e aí, na sua resposta, o senhor vai poder elucidar melhor. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, vereadora Thalita. Próximo vereador, presidente Alberto Barreto. A todos, bom, o senhor Lucas, né, está sendo sabatinado nesse dia de hoje. Bom, eu primeiro vi um questionamento do munícipe que me mandou no meu gabinete, minha assessoria me trouxe e pediu para que eu pudesse aproveitar a oportunidade, né, as pessoas que estão de fora também fazer seus questionamentos. E nós temos lá, por exemplo, né, um dos maiores problemas da terceira idade é o que fazer depois da aposentadoria, né?
como se sentir integrado e produtivo mesmo depois da aposentadoria. Surgem inúmeras inseguranças e incertezas por falta de informação e instrução sobre o tema. Muitos entram em depressão e não aceitam a sua nova condição. Existe uma previsão constitucional para a realização de um programa de preparação para a aposentadoria, que, aliás, é um critério de pontuação pró-gestão. Programa do Ministério da Previdência, que vai dando pontos, né, ao RPPS, que podem, então, ter maior flexibilização na aplicação financeira. Então, gostaria, esse é o questionamento, né, desse cidadão que entrou em contato conosco, e também quando finalmente o IPMT vai implementar um PPA para os servidores do município. Isso aqui é outro questionamento também. Bom, mas eu gostaria de aproveitar e falar aqui, eu estive participando de um treinamento no Tribunal de Contas, esses dias atrás, e uma coisa que nos foi falado nos preocupou muito, que é a questão do déficit do Instituto de Previdência, a partir de 2025, ele entra como gasto de pessoal. Isso vai fazer o quê? Subir o gasto que a Prefeitura tem com o pessoal. O nosso maior problema chama-se Unital hoje, que o maior déficit do Instituto de Previdência vem da Unital. A gente pode pegar o montante como um todo, não tem déficit, mas se a gente pegar separadamente a Unital, tem. E esse gasto da Unital vai entrar nas contas da Unital com o servidor. E nós sabemos que a Unital já está com quase seus 54% de gasto com o pessoal. E isso pode impactar a prestação de conta da Prefeitura, porque os gastos da Unital entram na prestação de conta de servidores da Prefeitura. Então, isso é um risco gigantesco a partir de 2025. E é uma preocupação importante nossa, porque a primeira medida vai ser cortar os cargos comissionados, demitir os servidores em estado probatório, assim, para cortar os gastos, tá? Outra questão importante, que aí fica um questionamento também, porque foi aprovado nessa casa a reforma, a vereadora Thalita aqui falou dos 28%, vereadora, eu acho um absurdo, né? Tanto que acho que talvez foi o único vereador que votou contra os 25% que foi estabelecido na nossa lei, porque demonstra a incapacidade contributiva da Prefeitura. O que a Prefeitura está levando, já não tinha condições de pagar, a gente aumentou o que tem que pagar, cada vez menos ela tem condições de pagar. Então nós estamos vivenciando aí a incapacidade contributiva da Prefeitura, porque a gente cada vez vai aumentando cada vez mais as suas obrigações, tá? Lembrar bem o vereador Nunes Coelho que falou aqui também, né? O ex-prefeito deixou quase 120 milhões de dívida do Instituto de Previdência. Assim, veio o ex-prefeito Horto Saldi, parcelou isso aí, mas já deixou aí mais quase 120 milhões de dívida também. Então, demonstra exatamente o que eu acabei de dizer, a incapacidade contributiva da Prefeitura. Não adianta a gente ficar aumentando impostos, aumentando a alíquota para a Prefeitura, se ela não tem condições de pagar. E no final das contas, não é a Prefeitura que paga, é o cidadão que paga. Porque cada centavo que tira para botar no IPMT, vereador Serginho, está tirando de investimento para a população. Saúde, limpeza urbana, educação e por aí vai. Então, o Instituto que ele não consegue se sustentar com seus próprios recursos, fica precisando de cada vez mais aporte, né? Aí aumentar a alíquota, ou seja, é a população pagando mais impostos para receber menos serviços para sustentar algo que já nasceu errado, nasceu morto. A forma como foi feito o Instituto, na minha visão, está errada, né? E por isso ele nasceu morto, né? Então, é uma questão que eu acho que não pode ficar só em aumento de alíquota para a Prefeitura e aumento de contratação de servidor para sustentar o IPMT, porque ele vai explodir lá na frente. Quanto mais servidor a gente agrega ao sistema, maior é o nosso atuarial lá na frente, né? Então, não é um discurso simples resolver o problema do IPMT e por isso que eu tenho certeza do tamanho da dificuldade do seu trabalho. Obrigado, senhor presidente, são esses meus questionamentos. Obrigada, presidente Roberto Barreto. Próximo vereador, Boanerges. Senhora presidente, a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também que nos dão audiência pela Rede Mundial de Computadores. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Eu acho que se a gente se encontrou foram algumas vezes, né? Então eu, aproveitando aqui as falas que me antecederam, todas elas me representando, inclusive,
inclusive essa aqui agora, muito bem lembrada do presidente Alberto, fator Unital. Esse é um fator que não dá para desconsiderar. A Unital, ela já atingido aí 54% com o pessoal, com folha de pagamento de pessoal, então ela está no seu limite. E se isso indexado ao município, não tem boi que aguente esses carrapatos. Não tem. Então, Lucas, aqui o meu questionamento é o seguinte. Eu não posso dizer que conheço o Lucas, mas, por favor, não me entendam mal. Será que o Lucas tem um expediente? Será que o Lucas tem... Hoje é o Lucas que está aí, eu estou me referindo à pessoa que foi indicada, poderia ser qualquer outra. Tem o expediente, tem a ferramenta para içar esse submarino que está lá embaixo. E é um submarino gigantesco e pesado. Você entende, Lucas? Isso independe da sua competência. O submarino está lá embaixo, ele não está um barco à deriva, não, um barco embriagado ao mar. Se é que nós podemos falar aqui em paralelos, né? Então, será que o Lucas tem esses infláveis? Será que tem equipamentos para poder trazer à superfície esse gigante que está lá embaixo, com o casco todo avariado, todo cheio? Porque quando está na superfície ainda dá para a gente resgatar. Do jeito que está, eu acho que a sua missão é árdua demais. Qualquer um outro que tivesse sendo indicado estaria com esse problema. A carga é pesada demais. É pesada demais. Então eu lhe desejo sorte, e se a competência que você tem for a necessária para içar esse ferro velho que está lá embaixo, porque ele, por si só, ele se consome. Está difícil demais a situação. Talvez não se compensasse mais salvar, criar um outro modelo, um outro modal de IPMT seria o mais razoável. Essa é a leitura que eu faço. De qualquer maneira, está aí as tentativas que nos são apresentadas aí a cada 2 anos e por vezes não vem dando certo, e eu acho que você abraçou um foguete aí que não sabe onde vai parar, não tem destino certo. Eu queria muito, 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 muito que o IPMT fosse resgatado, que ele fosse saudável, que as suas contas públicas fossem trazidas à normalidade. Porque quem isso fizer será o verdadeiro salvador da pátria. Senhor presidente, era isso que tinha a considerar aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bonerges. Próximo vereador Marcelo Macedo. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres pares, vocês que nos acompanham. Lucas, seja bem-vindo a essa casa. Meus parabéns pelo desafio, sucesso na empreitada. Sabemos, já estivemos conversando a respeito da necessidade de medidas junto ao Executivo para que a hoje dívida seja parcelada, para que retomemos a normalidade na condução dos trabalhos junto ao IPMT. O professor Trajano, que é seu vice, uma pessoa extremamente capacitada, um economista. Temos aí um conselho à altura
do que a gente espera em relação ao IPMT. Professor Felício, um abraço ao senhor, nosso eterno conselheiro. Continuarei aí me auxiliando de suas sugestões, dúvidas e críticas em relação ao IPMT. IPMT esse que muito me preocupa, e não foi esse outro motivo que anteriormente nessa casa adotamos aí o aumento da alíquota de 11 para 14 e não de forma escalonada, para que pudéssemos deixar o IPMT não numa condição superavitária, mas que não tivéssemos mais um déficit mensal de 5 milhões por mês. E isso foi alcançado graças à ação positiva dessa casa. Me preocupam os idosos, como sempre disse, os servidores aí inativos, e que contribuíram por uma vida e talvez não saibam da real condição do seu Instituto de Previdência. Mas saiba, Lucas, que você terá o apoio desse vereador, dessa casa, para na sua condução aí fazer o que for necessário para que possamos aí manter a saúde financeira do Instituto e a segurança do nosso servidor, que merece todo o nosso carinho e respeito, que quando da sua aposentadoria ou inatividade tem que se preocupar com outras coisas e não com a saúde financeira do Instituto. No mais, já transmiti as congratulações do Dr. Carlos Eduardo ao senhor, que é uma pessoa que lhe admira muito, aprendeu a conhecer, respeitar com quem o senhor trabalhou. Sei de toda a sua capacidade e é importante que continue estudando e galgando cada dia um lugar melhor. O senhor vai longe. Meus parabéns, eram essas as minhas contribuições para o momento. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Serginho. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu só queria, antes de ir para o voto já, não sei se tem mais alguma orientação da mesa. Sim, vereador, fazer. Tá. Eu tenho aqui um problema aqui de conflito de normas. Eu gostaria de entender como que foi, né, a escolha do Lucas para estar aqui conosco hoje, se a decisão foi na lei orgânica ou se ela foi na lei complementar 29, tá? Porque cada uma tem um regramento. Então, eu gostaria de saber como que se deu, né, a escolha dele para estar aqui. A 29 tem uma publicação, 60 dias, para poder orientar tudo direitinho, os nomes indicados, para poder estar aqui com lista tríplice. No artigo 65, parágrafo 1º, o Lucas ele tem que fazer parte do Conselho de Administração. Você faz parte do Conselho de Administração? Tá? Isso que eu gostaria de saber, para saber em qual legislação está aqui, tá? Para a gente poder entender. Então, que vale a lei orgânica? Vereador Serginho, como que é o procedimento agora que está os trabalhos, tá? Ele teria a palavra agora para responder e depois da resposta deles, a gente poderia abrir outros questionamentos aos vereadores. Então, o vereador Diego Fonseca também tinha chegado depois da inscrição, né? E aí eu falei com o vereador Diego Fonseca poderia fazer os questionamentos dele depois. O senhor também poderá fazer os seus questionamentos. Já em relação a isso, a Lu já me respondeu aqui que essa alteração da lei orgânica foi posterior a essa lei, né? Então, segundo a técnica aqui, o que passa a valer é o que está na lei orgânica do município, tá bom? Bom, eu passo então a palavra ao senhor Lucas para que possa fazer a resposta aos questionamentos e depois abrirei para mais alguns questionamentos dos vereadores que entenderem necessário. Respondendo, acho que a maioria das questões... Senhor Lucas, só um minutinho. O senhor acredita que dentro de 15 minutos o senhor consiga fazer as respostas? Tá bom, obrigado. Respondendo a maioria das questões sobre quais são as propostas para o Instituto, eu
eu posso assumir um compromisso de trazer nesse momento 4 propostas que eu pude estudar nesse pouco tempo de conhecimento que eu tenho do Instituto. É até difícil a gente falar com propriedade daquilo que a gente ainda não está dentro. Na minha vida profissional, eu pude juntar teoria com prática. Aqui está sendo mais uma teoria, mas eu me comprometo já a trazer essas 4 propostas de gestão. A primeira, para celeridade, seria implementar o processo digital no IPMT. Hoje em dia, não se faz mais razoável os processos serem físicos. E o IPMT ainda tem processos físicos. Então, um modo de garantir maior eficiência, maior qualidade na prestação do serviço público seria implementar o processo digital. Hoje o IPMT atende via WhatsApp algumas questões, mas entendo como necessário, assim como a Câmara assim como a Prefeitura se tornou, o processo eletrônico para facilitar mais o acesso às pessoas que quiserem ter direito a saber como está o andamento dos seus processos. Essa seria a primeira proposta para celeridade. A segunda, para qualidade e eficiência, seria obter certificação da Secretaria da Previdência, o Progestão, muito bem trazido pelo presidente dessa casa, também visando o aumento da eficiência e qualidade na prestação do serviço do IPMT. Essa é uma providência necessária para a obtenção desse certificado Progestão, que vai dar mais qualidade para o IPMT. Então, também é uma necessidade e que também eu proponho fazer os trâmites necessários para essa implementação. O terceiro seria garantir que todos os membros do Conselho de Administração Fiscal sejam certificados. Isso é uma exigência da Secretaria da Previdência. Hoje lá, somente 2 membros possuem essa certificação. Então, a ideia é estender para todos os membros que fazem parte do Conselho Fiscal e o presidente também. E o último, que é um pouco mais polêmico, que vai requerer mais estudo, seria adotar um novo modelo para o IPMT. Os regimes próprios de previdência social, eles podem ser por alíquotas, são os meios, por alíquotas suplementares, o nosso era até 2014, depois por aporte ou por segregação de massa. Esse estudo de viabilidade da implementação da segregação de massa no município, eu não vou me estender muito, não vou me aprofundar, mas é uma possibilidade para os institutos que estão deficitários. Nós temos um exemplo na cidade de Rio Claro, se eu não estiver enganado. Lá também estava como nosso instituto, eles aplicaram isso na prática. São José também já tem essa segregação de massa. E ela é uma possibilidade de equacionamento do déficit atuarial. Hoje, o equacionamento do déficit atuarial está correndo por meio de aportes previstos na Lei 447 de 2019. A proposta é verificar se a segregação de massa será mais viável do ponto de vista orçamentário ao município, e a intenção é iniciar um projeto visitando outros institutos que também aplicaram a segregação de massa, e lembrando que essa proposta ela deve ser previamente aprovada pela Secretaria da Previdência do Ministério da Previdência. E um resumo rápido do que seria a segregação de massa seria uma divisão de segurados vinculados ao regime próprio da Previdência Social em 2 grupos distintos, que integrarão 2 planos respectivos, denominado plano financeiro e plano previdenciário. O plano previdenciário ele já começaria superavitário. E essa é uma separação de plano de amortização por meio de alíquotas suplementares ou aportes periódicos financeiros.
e outros ativos de situações de elevado déficit atuarial do regime próprio da Previdência Social. E a segregação de massa é um estudo celebrado por atuário. Então, talvez seja necessário o IPMT contratar um profissional capacitado para elaborar esse estudo. Claro, isso seria essa primeira ideia para se tornar uma proposta. A gente visitaria os institutos, veria se aquilo colocado em prática é positivo, trouxe resultados benéficos, e aí começar a elaborar esse estudo, ter a aprovação prévia da Secretaria da Previdência e trazer isso para o município. Mas é uma solução, é uma alternativa, porque a forma como está sendo feito hoje de aportes não está sendo mais saudável financeiramente, e é um Titanic em rota de colisão. Então a gente tem que achar alternativas. Essa seria uma das alternativas viáveis para o Instituto. Deixa eu ver... Respondendo também sobre a dívida atual do Instituto, a dívida atual calculado até fevereiro de 2024, está em 120.574.549,91 centavos. E esse valor foi objeto do projeto de lei ordinária que está nessa casa e se encontra para aprovação dos nobres vereadores. Seria esse valor que está aqui para acontecer esse parcelamento. Então, é este valor que hoje ele está nessa casa como projeto de lei. O outro parcelamento que a Prefeitura fez, ela está em dia com o seu pagamento, às vezes atrasa, mas ela paga a multa, mas ela repassa todos os meses aquele parcelamento primeiro. A Unital também está com o seu parcelamento em dia. Agora eu só estou vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Uma outra medida minha vai ser atuante enquanto a essa casa, podendo inclusive ser uma das bandeiras esse parcelamento, porque a gente não conseguiria colocar em prática a segregação de massa se a gente ainda tivesse com esse rombo nos cofres do IPMT. A Secretaria da Previdência nem nos atenderia. Então, primeiro, acho que a gente tem que fazer a lição de casa, em paralelo, correr atrás desse projeto, mas quando for visitá-los, ter as duas coisas já praticamente concluídas para poder ter a autorização para essa nossa ideia. Pretendo, sim, toda vez que tiver interesses do IPMT, ser atuante, notificar naquilo que é necessário. Nós temos lá no IPMT um corpo técnico e uma independência também para tomar as ações, inclusive do ponto de vista administrativo, judicial. Então, eu pretendo ser esse presidente mais atuante. Eu sei de todos os obstáculos, sei de todos os problemas, assumir essa missão como uma missão profissional, uma missão de carreira, porque os senhores não sabem, mas financeiramente para mim não compensa. Porque há 20% do repasse de verba de representação em cima do salário de origem. Então seria muito mais cômodo para mim continuar na prefeitura, na minha função, que eu ia receber muito mais. Era a função de chefe de divisão. Mas, mesmo assim, assumir esse convite porque sei que eu tenho possibilidade de contribuir para uma alternativa para o IPMT. E, por conta disso, do mesmo jeito que eu assumi a Secretaria de Turismo e Cultura, fazendo o jurídico no momento que estava bem complicado, e eu fui ciente disso, eu também estou ciente das dificuldades, mas eu acho que com comprometimento, seriedade, a gente consegue apresentar resultados palpáveis.
estáveis. E é isso que eu espero. O meu cargo de origem na prefeitura é escriturário. As motivações para assumir o cargo seriam essas de poder contribuir, de poder colaborar. Eu acho que eu tive grandes exemplos na minha vida enquanto profissional. Os exemplos começaram na Procuradoria Trabalhista e eu acho que eu posso contribuir com melhorias na prestação de serviço e é por isso que eu aceitei tal missão, mesmo sabendo das dificuldades que eu vou enfrentar. Eu posso ter esquecido de algumas perguntas, mas eu acho que seria por hora isso. Aqui. Eu respondi do Progestão. Então, essa questão do PPA é uma questão que eu não tenho propriedade agora para poder responder, mas comprometo assim que assumir. Lá tem um corpo técnico muito bom. A Nataline, a nossa diretora-geral, é uma pessoa que tem muito conhecimento e nós vamos unir forças para implementar todas as coisas que estão pendentes e me comprometo a poder ter mais informações para responder essa. Obrigado. Bom, terminando aqui as explicações, eu abro aos vereadores que queiram se inscrever para fazer mais algum questionamento. Vereadores? Bom, mesa, por favor, abrir a inscrição. Mesa, encerrar as inscrições. Primeiro vereador inscrito, vereador Diego Fonseca. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos vereadores, população que nos acompanha aqui pelo plenário, você que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Queria cumprimentar também o Dr. Lucas, seja bem-vindo a essa casa. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, de abrir novamente a oportunidade para os vereadores elaborarem seus questionamentos, as suas dúvidas, porque, na verdade, o que nós estamos tratando aqui hoje é do futuro de 7 mil servidores. A gente sabe que a responsabilidade de estar à frente do IPMT, Dr. Lucas, não é fácil, né? Eu conheço o senhor, né? A gente já se viu na prefeitura, nos recebeu muito bem. Me parece uma pessoa equilibrada, sensata, mas a sua responsabilidade é muito grande. E aí, o vereador Serginho fez alguns questionamentos aqui que eu acho que depois poderiam ser exauridos. O que nós vamos obedecer? A lei orgânica ou a lei, né, municipal? Mas já foi falado que é a lei orgânica. Mas aí, vamos voltar para a lei orgânica, né? Ela foi alterada lá em 2011, tirando a possibilidade do servidor escolher entre os servidores fazerem a escolha de uma lista tríplice para vir para o prefeito aprovar, para vir para essa casa. E aí, lá em 2011, eu já tenho uma questão que tiraram a escolha dos servidores. Ou seja, é uma escolha simplesmente do prefeito. E aí, Lucas, eu queria que você tivesse compromisso com essa casa e também com os servidores, que por mais que você esteja sendo indicado pelo prefeito, que você não vai se submeter às vontades do prefeito. Sabe por quê?
Porque as pessoas que estavam devendo para a prefeitura, elas tiveram suas contas bloqueadas. Tiveram que pagar. Agora, a prefeitura dever para o IPMT a parte patronal, nenhum presidente que estava lá entrou com uma ação contra a prefeitura. Ou seja, nós estamos num processo que o servidor, inclusive Vossa Excelência, vai sofrer no futuro. Vai sofrer no futuro, porque passa gestão, entra gestão, é sempre devendo para o IPMT a parte patronal. Porque os servidores, vocês estão pagando a parte de vocês. Agora, a prefeitura não pagar a parte dela. Então, assim, Lucas, que eu acho que tem que ser feito, independente de quem esteja no IPMT, e se você estiver à frente, é ter uma ação mais enérgica contra a prefeitura. Cobrar judicialmente. Nem que vire precatório. O que vai acontecer com os servidores? Servidores, se vocês não se atentarem, a aposentadoria de vocês está ameaçada. Servidores que contribuíram quantos anos? 30 anos, 35 anos. E aí, na hora de se aposentar, não vai ter o seu benefício. Porque é sempre a prefeitura devendo para o IPMT. Olha, eu vou pagar todas as outras contas, mas o IPMT eu não pago, porque eu indiquei, né? Foi o meu indicado. Então, o meu indicado, ele não vai entrar com uma ação contra mim, porque foi eu que indiquei. Olha para você ver o contrassenso. Nada contra, Lucas. Você é uma pessoa bem sensata, bem equilibrada, preparada, mas tem que ter uma postura de independência. O IPMT tem que ser independente. Porque quem está sofrendo é o servidor. Eu falo isso, a minha esposa é servidora, outros são servidores, eu escuto todos os dias, o IPMT vai quebrar. E se de fato está caminhando para isso, qual é o estudo de se fazer uma transição para o INSS? Nós não sabemos, não se tem esse planejamento. Olha, realmente, o IPMT realmente ele vai estar com seus dias contados. Agora nós temos que fazer um planejamento para esses servidores serem contemplados pelo INSS. Qual que é o plano? Quem estava lá não fez, Roberto. Veio aqui nessa casa, falou, explicou para os vereadores, mas não fez. Não fez. Disse que aumentaria a renda, mas não aumentou a renda com venda de prédios próprios. Enfim, eu me sinto, pelo servidor, quando enxerga que está sendo nomeado um instituto que vai cuidar de 7 mil vidas, não ter essa destreza da parte do chefe do executivo. Sempre ficar devendo para o IPMT, porque é mais fácil dever para o IPMT, o vereador Serginho, e pagar as outras contas, e penalizar o servidor. Que, aliás... Que carrega a prefeitura, vereador. O senhor finaliza a palavra de Vossa Excelência, que é o servidor que carrega a prefeitura. Obrigado. Bom, próximo vereador inscrito, vereador Serginho. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alberto, Lucas, tendo sabatinado por esta casa, nobres pares, telespectadores da TV Câmara, internautas, munícipes que acompanham esta sabatina. Bom, vamos lá. Terminei o voto das contas de 2021, do atual prefeito. E, para minha grata surpresa, eu vi lá 7 ações do IPMT questionando pagamentos, né, falta de pagamentos para o Instituto de Previdência. Então, acho muito louvável. E aí, eu me recordo aqui, quando o Anderson passou por esta casa, sabatinamos a ele, e ele se mostrou uma pessoa muito competente. O Anderson é meu amigo, tá? O ex-presidente do Instituto de Previdência, é meu amigo, meu dentista. E aí, na reforma também, quando aconteceu aqui, ele passou por esta casa, procurou vários gabinetes, mostrando, né, a importância da reforma, quando aconteceu em 2022, as orientações que ele nos deu, e aí eu votei contrário, tá? Por quê? Porque eu não sentia firmeza, tá, em tudo aquilo que estava sendo aprovado por esta casa, e votei contra, então, aquela reforma. E aí eu fico muito triste
e já fico preocupado com o Lucas. O Anderson, meu amigo, preparado, estudioso, graduado em Direito, pós-graduado em Direito, especialização em Previdência. E teve dificuldade lá dentro. No entanto, não sei se ele saiu ou se tiraram a ele, tá? Então eu fico muito preocupado. Eu acho que deveria o Instituto de Previdência comunicar a esta casa o motivo do Dr. Anderson ter deixado a presidência do Instituto de Previdência, quais foram os motivos para essa casa tomar providências. E aí não tivemos nenhuma informação. Agora o senhor vem para esta casa para assumir, né, ser sabatinado e provavelmente assumir o Instituto de Previdência. Aí fica a minha preocupação. Até que ponto o senhor vai ter respaldo dos técnicos do Instituto, do Conselho de Administração, para o senhor fazer uma boa gestão do Instituto de Previdência? O vereador Nunes colocou muito bem aqui, Alberto Barreto colocou, outros que antecederam também, a dívida do Instituto de Previdência. Acho que o vereador Alberto comentou aqui conosco. Eu fui relator das contas do ex-prefeito Ortiz Júnior, 2018. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele colocou lá no seu parecer, né, no relatório final de fiscalização, o Instituto de Previdência poderia fechar suas portas. Fechar suas portas. Está lá, no relatório da fiscalização que aconteceu nesta casa. E aí eu fico muito preocupado, a fala do Diego aqui, preocupado com o servidor, a Thalita fala, preocupado com o servidor que não participa, né, das escolhas. E aí ele participar da escolha, uma coisa. Agora, a aposentadoria dele, como é que vai estar? O Anderson vinha aqui conosco, falava comigo aqui, com a Elisa, com o próprio vereador Alberto, presidente desta casa, as ideias que ele tinha de repente, negociar uma dívida com o executivo para pegar um patrimônio, fazer ele de patrimônio, gerar receita para o próprio Instituto. Será que ele teve apoio? Será que o executivo deu o apoio para ele, ofereceu propriedade para ele gerar receita? Ou será que é preferível, então, o Instituto quebrar para ir lá e meter a mão nos 200 milhões que tem lá aplicado? Aí eu faço a receita para o executivo. Só que os próximos prefeitos, o servidor público, vai ter uma dificuldade muito grande. Então, Lucas, essa é a minha preocupação, tá? Dou os parabéns aí. E fico muito preocupado, porque não está fácil fazer a gestão do Instituto de Previdência do município de Taubaté com essa dívida, tá? O vereador presidente Alberto colocou aqui, né, os aportes caríssimos, tá? A gente vê, né, Alberto, os valores lá impagáveis, tá? E aí aumentou a taxa patronal também, a prefeitura não vai ter condições. Pagando, vai faltar serviço público, vai faltar política pública. E aí quem mais uma vez vai pagar é a população, e isso nós não queremos. Presidente. Obrigado, vereador Serginho. Próximo vereador, vereadora Thalita Cadeirante. Lucas, recentemente teve em Campos do Jordão um congresso dos municípios. Eu estive em uma palestra que falava sobre crise financeira nos municípios e possíveis soluções. E te ouvindo falar, me lembrou de uma das falas do prefeito Duarte Nogueira, que é prefeito de Ribeirão Preto, e inclusive ele colocou como uma das soluções para municípios que têm previdência própria a segregação de massa. Então vejo que essa pode ser uma possibilidade, preciso aprofundar também nos estudos para saber quais são os benefícios e quais são os prejuízos também, né? Toda medida também põe em algum lugar e tira de outro. E a minha preocupação maior são os servidores.
né? Mas entendi na sua fala também que mesmo que a gente mudasse o modelo hoje do IPMT, a gente precisaria rever o plano de amortização, inclusive contratar uma empresa especializada. Eu quero aqui contextualizar mais uma vez e relembrar que na gestão passada do ex-prefeito Ortiz Júnior foi contratada uma empresa especializada para fazer um plano de amortização possível e que o atual plano de amortização não foi o que foi realizado pela empresa, né? Esse plano de amortização foi rejeitado e a secretária Odila, na época, fez o plano de amortização, que é um plano irreal e que mais prejudica o município, né, do que ajuda na saúde financeira. E aí, dizendo isso, eu quero dizer que mesmo que a gente tenha um plano de amortização possível, e que os aportes sejam de acordo com a realidade da prefeitura do que ela pode contribuir, ainda assim o patronal é fundamental. E aí, ouvindo algumas falas aqui sobre esse patronal que é repassado, ele é também arrecadado por meio de impostos, né, do cidadão, da cidadã. Esse patronal que é repassado e arrecadado dessa forma precisa ser revisto de como ele vai ser repassado na porcentagem que seja real para a prefeitura, mas de uma forma equilibrada, porque hoje o servidor paga a sua parte. E aí insisto novamente na questão do confisco, né? O servidor está pagando a parte dele dos 14% de alíquota. O aposentado e o pensionista também está pagando uma parte que eu chamo de confisco, porque ele não vai ver o retorno disso que ele paga, e a prefeitura não faz a parte dela. Então, independente da porcentagem que for estabelecida pela prefeitura, é importante que seja notificado mesmo, como o vereador Serginho aqui bem falou, que verificou que na antiga gestão do IPMT foi notificado, e eu espero também o mesmo compromisso em relação a essa cobrança. Eu queria também mencionar que uma das minhas perguntas foi em relação às medidas que estão em estudo e em andamento para contribuir com a redução do déficit atuarial do Instituto. Porque hoje nós temos um projeto aqui na casa sobre a loteria que, em tese, beneficiaria o IPMT. Inclusive, está parado comigo, porque eu estou analisando, tem apontamento da técnica legislativa, uma das minhas preocupações é que nesse projeto de lei fala que o que for arrecadado com a loteria pode contribuir com o IPMT e não que vai contribuir com o IPMT, né? Então a gente precisa, e aí reforça a pergunta do vereador Serginho, entender outras formas de arrecadação, não só pensando aí nos aportes, no patronal e na alíquota do servidor também, né? O da loteria mais bem estruturado pode ser uma das soluções, mas não deve e não pode ser a única, tá? Então são essas as minhas considerações, e eu queria deixar uma última pergunta em saber há quanto tempo que o senhor está no conselho também, que eu perguntei do cargo de origem, né? Mas esqueci de perguntar há quanto tempo que o senhor está no conselho. Obrigado, vereadora Thalita. Por último, o vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, estou de volta aqui a essa tribuna. O vereador Diego falou, Thalita falou muito bem, Serginho. O doutor falou sobre o processo digital. Beleza, bacana. Nós estamos vivendo o mundo da tecnologia. Tem que se aperfeiçoar, isso é muito importante. Antigamente, você ia fazer uma transferência de um dinheiro de uma conta para outra, vez era 24 horas, 2 dias, 3 dias, agora é segundo, né? Então, isso é importante para facilitar para a população. O senhor falou também sobre a qualificação e eficiência e certificado. Todos os membros do Conselho Fiscais serem certificados.
é muito importante. Tudo isso tem que ter. Mas o senhor ainda não me convenceu. O que nós vamos fazer para resolver o problema da dívida? Hã? A Thalita falou sobre a loteria. Seria um... né? Esse projeto... tinha que ser tudo para saldar essa dívida, né? O outro veio aqui e falou que ia vender que a prefeitura ia repassar uns prédios, que ia vender para aumentar a arrecadação. Vendeu esses prédios, assim? Aconteceu isso? Chegou algum projeto aqui para nós fazer a... Hã? Ô, vereador Diego Fonseca, eu indico você para ser secretário na prefeitura, né? Só que eu não vou indicar mais não, porque... Ei. Aí chega lá, você vai fazer o que você quer? Não vai. Não vai fazer. Você vai fazer o que você quer? Não vai. Eu acompanho o secretário aí, qualquer coisinha que ele faz fadalinha, o prefeito liga e vai com os 2 pés na garganta do cara. E o cara tem que mudar. No instituto não é diferente. Não é diferente, ele está indicando, está passando a bênção. Como é que ele está sendo abençoado e ele vai amaldiçoar o outro que abençoou? Não vai. Vai continuar do mesmo jeito. Tem boas intenções, eu sei. Fico muito feliz de ver a mãe ali. Parabéns à mãe de ter sacrificado para... né? Isso é muito importante, graças a Deus. Fico muito feliz de ver a mãe aqui vendo o filho, que hoje em dia é difícil. Mas está ali, ó, cabeça no lugar, equilibrado, entendendo? O Diego falou que conhece ele, é uma pessoa equilibrada, sensato, cheio de boas intenções, mas... E a conta? E a dívida? Vai passar assim 4... não é 2 anos, é de 2 em 2 anos, né? Vai passar mais 2 anos... O Serginho, foi o Serginho que falou aqui sobre... Foi o Serginho que falou... Se esse instituto pifar, qual que é a solução? Qual que é a saída? Para amparar os servidores, para fazer a transição de para o INSS. Então esse projeto tem que ter esse plano, o plano B, para resolver a solução do servidor. Então, era essa minhas considerações, senhor presidente. Eu ainda continuo com os meus questionamentos e com a minha, como se diz, insatisfação, porque eu tenho certeza que não vai resolver o problema do servidor. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador, presidente, eu não me inscrevi, mas eu queria só parabenizar. Só um minuto, vereador. Só um minuto. Pronto, vereador. Pode falar. Senhor presidente, eu só queria parabenizar o Lucas por todo o trabalho que nós fizemos na Secretaria de Cultura, quando lá ele trabalhou como servidor, e eu conheço a sua competência. Todos os vereadores já colocaram o desafio, Lucas, que você tem, e eu acredito muito na sua competência como servidor de carreira. Desejo muita sorte e conte com o meu voto. Obrigado, vereador Dentinho. Bom, vereadores. Vereadores, por favor. Bom, como vai ser a orientação para o voto aqui, tá? Vou explicar para vocês aqui. Vereadora Vivi. Vereadora Vivi, por favor. Vou explicar como é que vai funcionar o sistema de votação aqui agora, tá bom? Para que a gente não precise ficar explicando depois de novo. Iniciamos agora o processo de votação, que será secreto, tá?
Os vereadores que aprovam o nome do senhor Lucas da Silva Ferreira Costa, conselheiro indicado pelo prefeito municipal, para ocupar o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município, deverão votar sim. Então, aqueles que aprovam o nome dele, devem votar sim. Os vereadores que não aprovam o nome do indicado para o Instituto de Previdência, deverão votar não. Os votos são secretos. Então, ao final, na hora que for finalizada a votação, só vai aparecer o número de votos sim, o número de voto não, e não identificado o vereador que fez o voto sim ou fez o voto não. Tá bom? Dúvidas? Todo mundo aí? Tá vendo? Nossa, era isso que você mandou eu parar de falar? Tendo em vista... Pois não, vereador. Eu estava conversando aqui com o meu colega Serginho, fica uma sugestão. Acho que numa casa democrática como a nossa, acho que o voto poderia ser diferente da próxima. Trabalhar em cima disso. Acho que não tem necessidade de ser secreto, pelo menos na minha opinião. Entendeu? Vereador, fica muito estranho pra gente. Vereador, entendeu? É questão da nossa lei orgânica do município. Então teremos que fazer uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Acho que é legal fazer. Então eu vou aproveitar e encaminhar meu voto sim. Concordo, vereador. Já o Júnior liga para você, Às vezes é difícil. Essa galera tá nervosa ultimamente. Já avisei. Tendo em vista que a lei orgânica do município e o regimento interno determina que o presidente da casa só vota em deliberações que exigem 2/3 de votos, e neste caso a indicação será aprovada por maioria simples, o presidente não votará. Havendo igualdade dos votos sim e não, considerar-se-á a indicação não obteve a maioria simples, portanto, não será aprovada. Então, se houver empate nos votos, o indicado não será aprovado. Bom, passamos então à votação. Mesa, por favor, abrir o painel para a votação. Vereadores, se alguém tem dúvida de como votou, vote novamente, porque depois não tem como conferir a votação, tá bom? Mesa, por favor, abrir o painel de votação. O indicado ao prefeito para a presidência do IPMT, do prefeito municipal, aprovado. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão. Boa noite. Boa noite não, boa tarde a todos.